Olá para você que me acompanha no projeto Você, Assessor de Comunicação 7 Estrelas. Comigo, professora em comunicação, jornalista, economista, tenho uma visão estratégica totalmente diferenciada do que você já viu. Me dediquei muitos anos à microeconomia, eu estudo as empresas e como essas empresas elas se desenvolvem. E o conteúdo de hoje tá matador. Não sai daí! Tenha paciência, porque o conteúdo de hoje é uma técnica para você entender por que o seu assessorado não está tendo sucesso. Eu vou te ensinar a fazer um diagnóstico de comunicação. Atenção, 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 você que precisa fazer um diagnóstico de comunicação para o seu TCC também, que escolheu fazer plano de comunicação como projeto de TCC, publicitário, relações públicas ou jornalista. Você precisa fazer diagnóstico de comunicação. Quem quer ser um assessor de comunicação 7 estrelas, precisa aprender a fazer o que, gente? Diagnóstico de comunicação. Por quê, Núbia? Porque o diagnóstico de comunicação permite que você saiba qual é o problema de comunicação do seu cliente. E sabendo o problema de comunicação do seu cliente, é muito mais fácil você entender quais são as táticas que você pode traçar para atingir o objetivo do teu cliente. Fica aí. Bem, pessoal, aquele famoso roda a vinheta. Bom, gente, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender é que os profissionais de comunicação dividiram a comunicação em 4 grandes áreas. E eles trabalham mais ou menos focando naquilo que o cliente mais precisa, fazendo um diagnóstico de comunicação. Então, assim, essas 4 áreas vêm dos estudos da professora Margarida Kunsch, que eu sempre cito aqui. Esses estudos têm a ver com o quê? Comunicação interna, comunicação institucional, comunicação mercadológica e comunicação administrativa. Eu vou dar uma passada bem brevemente por... Fala oi pros titios e pras titias. Ah, que lindo! Dá tchau, tchau. Tchau, titios, tchau, titios. Você está no projeto Você, Assessor de Comunicação 7 Estrelas, com Núbia Simão e Renato Simão. Oi, amor. Essa dose de fofura foi para te motivar a fazer um diagnóstico de comunicação melhor. Bem, pessoal, é o seguinte. O diagnóstico de comunicação, então, começa com você entender as áreas de comunicação possíveis, tá? Interna, o que a comunicação interna vai dizer? Bom, eu preciso entender se o problema do meu cliente, o maior problema dele está na comunicação interna. O que é essa comunicação interna? Comunicação entre os públicos internos, tá? Envolve até fornecedores, sim. A comunicação institucional vai ter uma relação com a imagem e com o que ele estabelece com a sociedade de vínculo. Hoje está muito em alta empresas que têm algum tipo de problema social trabalharem com marketing institucional. Essa questão da comunicação institucional, ela tá muito baseada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de comunicação institucional que funciona muito. Corridas. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, patrocina e realiza corridas. Ou seja, ela tá incentivando a saúde das pessoas. Comunicação institucional nada mais é do que a pergunta-chave: o seu cliente, o seu assessorado se preocupa com a comunidade? Sim ou não? E o que ele tem feito para melhorar a comunidade no qual ele está inserido? Ele trabalha com refrigerante? Qual
qual o tipo de preservação que ele está tendo. Ele é um advogado, será que ele está fazendo uma ação social pelo menos uma vez por mês, indo fazer um atendimento, por exemplo, num presídio? Aqui em Goiás tem o Adenir Guimarães e alguns advogados fazem atendimento gratuito, especializado em direito penal lá para os presos, para auxiliar também as questões de, às vezes um habeas corpus, às vezes uma coisa mais rápida, tá? Tudo isso o seu assessorado se importa com a comunidade que ele vive? Quais são as ações que ele tem feito para essa comunidade? Isso é comunicação institucional. Comunicação administrativa é a comunicação interna desse assessorado. Como que ele resolve seus processos internos? Comunicação via documentos oficiais. No Estado, na comunicação pública, é muito importante você ter um olhar clínico sobre a comunicação administrativa, que são memorandos, cartas circulares, ofícios. Essa comunicação, ela também é uma importante vitrine para o seu cliente. E como as pessoas ficam sabendo das mudanças administrativas, pode causar um impacto extremamente negativo na organização. Por exemplo, vou falar de uma coisa que aconteceu comigo, sou funcionária pública, vocês sabem, e onde eu trabalho, a gente muda muito de sala. Eles mudam a gente de sala. Não, agora você não trabalha mais aqui, você trabalha ali, você trabalha aqui, você trabalha ali. Então é uma questão física de adaptação. A gente já passou por várias reformas do prédio e quando não tem reforma, tem um novo diretor ou um novo presidente que quer que a gente mude de lugar. E aí, esse ano aconteceu uma crise na minha sala que eu presenciei por falta de comunicação administrativa de qualidade. Tá? Comunicação administrativa não é só você informar os chefes do que está acontecendo, é você informar todas as pessoas que são impactadas. E a gente não sabia que nós íamos mudar, e aí chegou uma pessoa do financeiro falando, ó, vocês vão mudar amanhã e tal. Causou uma guerra, assim. Eu fiquei calada observando o que é um case de comunicação administrativa fracassado, totalmente fracassado. Porque as pessoas ficaram sentindo mal, eu tive colegas de trabalho que ficaram extremamente mal, houve uma briga, uma discussão. Por quê? Porque as pessoas não estavam informadas dos atos administrativos. Então é muito importante eu entender como está a comunicação administrativa do meu assessorado. Se ele tem colaboradores, como eles ficam sabendo de decisões administrativas, como onde você vai bater o ponto, como você vai registrar as suas férias, seu pedido de férias. E realmente a gente tem uma série de problemas de comunicação administrativa por falta de uma assessoria de comunicação 7 estrelas no local que a gente trabalha, né? E aí a gente observa que tem uma série de comprometimentos do trabalho. Um trabalhador, quando ele tá muito... quando ele tem uma decisão administrativa que ele não faz parte, a tendência é que ele trabalhe contra a organização. E acredite, são as pessoas que fazem a organização, tá? Bom, esse é um ponto, comunicação administrativa, mas eu preciso falar também de comunicação mercadológica. Como esse assessorado está posicionado no mercado, como ele anuncia os seus produtos, onde ele anuncia. Essas são grandes perguntas básicas, mas eu quero ajudar você de forma técnica. Eu dei uma passada pelas 4 comunicações, mas agora eu formulei um documento, gente, com base no livro, de novo ao livro. Com base no livro da professora Margarida Kunsch, esse aqui, que eu gosto de mostrar pra vocês, eu formulei um documento e outros livros que eu pesquisei, eu formulei um documento novo de diagnóstico de comunicação. Então, se você tá vendo esse vídeo, viu esse vídeo até agora e quer receber esse material para diagnosticar a comunicação do seu cliente, ou do seu assessorado, basta você comentar aqui nos comentários o seu e-mail e eu vou te passar um verdadeiro, um diagnóstico de comunicação para você fazer. Mas antes disso, eu quero abordar aqui as principais questões do diagnóstico de comunicação. A primeira questão do diagnóstico de comunicação é você perceber como funciona o sistema de comunicação do seu assessorado. Aqui eu preciso investigar, inclusive, como os departamentos ou as pessoas que trabalham nesse local, elas se comunicam. Existe um grande problema já diagnosticado pelos assessores de comunicação, que é a comunicação informal. E o fato é, quanto menos comunicação formal de qualidade eu tenho,
eu tenho mais chance de ter uma comunicação informal, a famosa fofoca. E a fofoca é capaz de acabar com o trabalho de um assessorado. Além disso, existem as barreiras de comunicação. Núbia, quais são as principais barreiras de comunicação? Uma das grandes barreiras de comunicação existentes, gente, é a cognitiva. Pode ser que você está falando com pessoas que não estão entendendo a forma como você está se comunicando. Existe outra barreira que é a fisiológica. A gente tem muitas organizações que têm pessoas que têm necessidades especiais. Será que a comunicação está pensando nessas pessoas que têm necessidades especiais, nas suas necessidades fisiológicas também? A outra grande questão é quem fala. Em geral, a autoridade ou quem fala pode fazer com que a gente escute e aprenda, ou pode fazer com que a gente simplesmente ignore. Existem pessoas que a gente não gosta, que a gente não tem afinidade alguma, e por isso a gente não presta atenção no que essas pessoas falam. A gente prefere ouvir de outras pessoas. E não raro, você tem costume de ouvir as pessoas que você mais gosta, que você mais tem afinidade, tá? Então essa barreira, que é uma barreira de autoridade, de quem fala, é uma barreira que deve ser muito analisada. Mas passando aqui pelo sistema de comunicação, o que diz? Diz de processo comunicativo, você precisa diagnosticar como funciona o processo comunicativo. Eu gosto muito, gente, de fazer um esquema. Por exemplo, o diretor da organização quer comunicar. Eu desenho junto com ele um mapa de como essa comunicação chega no colaborador. Isso dá para ele já uma noção, e principalmente para mim, uma noção de como essa comunicação está acontecendo e quais são as falhas, quais são os principais problemas de comunicação. Eu gosto muito de fazer isso na comunicação administrativa, que cuida dos processos administrativos de produção, como a pessoa sabe o que fazer, quando fazer, como fazer e por que fazer, tá? E no caso que eu dei o exemplo aqui mais cedo, onde ela vai trabalhar, que isso também é importante. Como que a pessoa fica sabendo disso? E essa é a comunicação administrativa. Montar um mapa mental dessa comunicação administrativa ajuda muito ele a entender por que o negócio dele tem falhado tanto. Outra questão é a questão da comunicação interna, como os colaboradores se comunicam e como a organização se comunica com esses colaboradores, né? Ela faz um trabalho de motivação com esses colaboradores, ela tem um cuidado de fazer um trabalho de aniversariantes do mês, né? Isso é bacana, né? Dá um presente para esse aniversariante, dá tempo livre para esse aniversariante. As grandes organizações do mundo já trabalham com o seguinte propósito: no dia do aniversário você tem um presente que é um dia livre. Gente, é o maior presente que qualquer ser humano pode ter, o tempo. O tempo é o ativo mais valioso do mundo. Então eu gosto muito de trabalhar os mapas mentais para entender o processo comunicativo, como funciona e caracterizar esse processo. A outra questão é entender como as redes formal e informal estão funcionando. Se eu tenho líderes de opinião, esses líderes estão colaborando com o meu negócio ou não. E não raro a gente indica, sim, mudar pessoas de departamentos e até fazer alguns desligamentos de colaboradores conforme a gente vai fazendo um diagnóstico de comunicação. Quer receber esse material todo por e-mail de como fazer o diagnóstico de comunicação, quais são as perguntas-chave? Me manda o seu e-mail por direct ou por aqui mesmo que eu vou te responder, tá? Falei do direct porque todo dia no nosso IGTV @nubiasimão tem vídeo novo do projeto Você, Assessor de Comunicação 7 Estrelas. Mas caminhando aqui, outro ponto muito importante é entender como se dão os fluxos de comunicação. E aí eu preciso entender um pouco do negócio do cliente, tá? Um fluxo de comunicação descendente quer dizer que o cliente tem uma hierarquia muito rígida. Ele fala e as outras pessoas elas só escutam. Um modelo ideal hoje de comunicação seria transversal, ou seja, os departamentos conversam entre si, as áreas de atuação conversam entre si, todos conversam com todos. Outro modelo muito importante é o circular, que é um fluxo de informação que circula
circula por toda a organização livremente, e o melhor deles é o horizontal, né? Nesse case de tentar horizontalizar a comunicação, as grandes organizações fazem uma coisa muito chave, gente. Se o seu cliente é um assessor e é um médico e ele tem uma clínica, isso daqui pode funcionar bem. Os grandes bancos e as grandes organizações fazem isso. E eu já testei isso com assessorado e dá muito certo. Para melhorar esse fluxo de comunicação, realizar pequenos eventos com o presidente ou CEO da organização, ou os diretores. Mas esses pequenos eventos, gente, tendo no máximo 10 pessoas participando. Por exemplo, pode ser um café da manhã, um chá da tarde, e essas pessoas vão ter a oportunidade de interagir com o presidente, e aí ou o diretor. E aí você precisa deixar claro que o que você está ofertando é uma oportunidade de conversa aberta e direta com o presidente. Funciona o café com o presidente e tal. O Banco Itaú e outros bancos já fizeram muito isso para melhorar o trabalho e também para esse super gestor ter noção do que as pessoas que trabalham para ele estão pensando sobre a organização que ele trabalha e para tentar aproximar e melhorar os fluxos. Mas o certo gente, eu preciso fazer uma identificação e mapeamento dos públicos vinculados à organização. Quem são meus públicos de interesse? Quem são e onde estão meus fornecedores? Gente, isso daqui é muito importante. Você precisa dar atenção para isso, porque muitas vezes o seu cliente, o seu assessorado, não tem um mapa claro de onde estão os fornecedores dele, de onde estão os parceiros de negócio dele e como acessar esses clientes rapidamente. Hoje, com o aplicativo do WhatsApp, ficou muito mais fácil, mas quem tem que ter o controle dos públicos de interesse da organização é você, assessor 7 estrelas, não é só o seu assessorado. Quando você faz esse serviço de mapear, você já está começando a diagnosticar onde estão também os grandes problemas de comunicação desse assessorado, hein? As estruturas da organização, você tem que entender se essa organização trabalha por setores, se ela trabalha por áreas ou se ela trabalha por departamentos. Como que essa organização está estruturada, tá? Essa estruturação da organização é muito importante você entender até o informal, porque muitas vezes eu pergunto assim para os meus alunos de pesquisa, né, que eu oriento bastante trabalhos de pesquisa nessa área de assessoria de comunicação. Pergunto assim, mas o seu cliente tem um organograma? O que é o organograma? Ele sabe quais são os departamentos na forma de um mapa mental, ele tem esse conhecimento. E aí meus alunos, né, de pesquisa, de assessoria vão falar assim pra mim, não, professora, ele não tem. Você já pensou em desenhar isso com ele? Não vai ser o organograma, você não vai fazer o organograma para ele, você vai escutar ele, vai desenhar onde estão os departamentos ou as áreas de atuação e como elas funcionam. Isso, gente, é fundamental para você entender quais são os principais problemas de comunicação desse assessorado. Outra questão é que a gente tem que entender que toda organização tem pontos fracos e pontos fortes, ameaças e oportunidades. Pontos fracos e pontos fortes tá muito ligado a esse diagnóstico de comunicação que nós estamos fazendo aqui. É o olhar para dentro da organização, tá? Existe uma matriz que a gente trabalha muito, que é a matriz SWOT. Inclusive a professora Marcela Lupetti tem um material de análise SWOT com, que eu usei para fazer esse material, que está disponível para você. Basta você mandar seu e-mail para mim. Eu usei missão da área da comunicação, destaque das 3 palavras-chave de missão, visão e valores, que é uma coisa muito importante. Só para você que tá chegando agora no projeto entender o que é missão, gente. Missão é o objetivo a longo prazo da organização. Visão é o posicionamento estratégico da organização ou do negócio do seu assessorado para atingir esse objetivo geral que é a missão. E os valores são aqueles valores pelos quais o seu assessorado trabalha, né? Eu falo muito, minha irmã é arquiteta, eu falo, gente, o grande valor da minha irmã como arquiteta é a honestidade. Ela é aquela pessoa que ela nunca rouba nem um centavo, ela devolve o dinheiro pro cliente, ela gera valor pro cliente. Então, assim, honestidade é o valor central, porque isso faz parte do DNA dela. A vida dela é assim, ela é assim na vida dela, e isso é muito importante, tá? Então, entenda que missão, visão e valores tem a ver com o seu assessorado, no caso, se ele for um profissional liberal, mas tem também a ver com a organização dele como um todo.
E aí, gente, se você quer receber esse material, não esquece de me mandar um e-mail, porque eu tenho aqui todas as perguntas-chave de missão, visão e valores que você deve fazer. Se o seu assessorado não tem missão, visão e valores escritas, converse com ele, formule junto com o seu assessorado, porque isso aqui é muito importante para o negócio dele. Eu não sei se vocês já viram, algumas organizações colocam num quadrinho, assim, faz um quadro mesmo e pendura na parede. Por quê? Porque isso é fundamental. É fundamental as pessoas que trabalham no local saber qual missão, visão e valores aquele local preserva ou quer alcançar, tá? E isso é outra forma que ajuda. Mas então, gente, depois de feito isso, eu vou detalhar a comunicação organizacional do meu cliente. Eu vou fazer uma investigação detalhada sobre a comunicação administrativa, sobre a comunicação interna, sobre a comunicação mercadológica e sobre a comunicação institucional desse cliente, fazendo algumas perguntas-chave. É muito importante eu analisar os pontos fracos e os pontos fortes da minha organização para saber o que pode melhorar e quais são os principais problemas, tá, de comunicação existentes. Não adianta eu focar só no negócio do cliente, eu preciso entender como a comunicação do cliente, ela já está estruturada. Uma coisa é certa, a comunicação é um fenômeno humano. Todo assessorado que nós atendemos, ele já tem uma comunicação que ele pratica com seus fornecedores, com o seu público interno. Então eu preciso fazer um verdadeiro diagnóstico. Outro ponto muito importante é entender se existe uma política de comunicação nessa organização. Se não existir, eu preciso pensar numa filosofia, numa política de comunicação para ajudar ou para diagnosticar, para entender. Bom, eu acredito que essa organização é uma organização extremamente hierárquica, ela é rígida, ela controla bastante as formas como as pessoas se comunicam. Ou é uma organização mais flexível, é uma organização que dá oportunidade para as pessoas falarem do que elas pensam, do que elas sentem, tá? E outro ponto muito importante é fazer um diagnóstico de missão, visão e valores. Missão da área da comunicação, destaque das 3 palavras-chave de missão, visão e valores, que é uma coisa muito importante. Só para você que tá chegando agora no projeto entender o que é missão, gente. Missão é o objetivo a longo prazo da organização. Visão é o posicionamento estratégico da organização ou do negócio do seu assessorado para atingir esse objetivo geral que é a missão. E os valores são aqueles valores pelos quais o seu assessorado trabalha, né? Eu falo muito, minha irmã é arquiteta, eu falo, gente, o grande valor da minha irmã como arquiteta é a honestidade. Ela é aquela pessoa que ela nunca rouba nem um centavo, ela devolve o dinheiro pro cliente, ela gera valor pro cliente. Então, assim, honestidade é o valor central, porque isso faz parte do DNA dela. A vida dela é assim, ela é assim na vida dela, e isso é muito importante, tá? Então, entenda que missão, visão e valores tem a ver com o seu assessorado, no caso, se ele for um profissional liberal, mas tem também a ver com a organização dele como um todo. E aí, gente, se você quer receber esse material, não esquece de me mandar um e-mail, porque eu tenho aqui todas as perguntas-chave de missão, visão e valores que você deve fazer. Se o seu assessorado não tem missão, visão e valores escritas, converse com ele, formule junto com o seu assessorado, porque isso aqui é muito importante para o negócio dele. Eu não sei se vocês já viram, algumas organizações colocam num quadrinho, assim, faz um quadro mesmo e pendura na parede. Por quê? Porque isso é fundamental. É fundamental as pessoas que trabalham no local saber qual missão, visão e valores aquele local preserva ou quer alcançar, tá? E isso é outra forma que ajuda. Mas então, gente, depois de feito isso, eu vou detalhar a comunicação organizacional do meu cliente. Eu vou fazer uma investigação detalhada sobre a comunicação administrativa, sobre a comunicação interna, sobre a comunicação mercadológica e sobre a comunicação institucional desse cliente, fazendo algumas perguntas-chave. Por exemplo, da comunicação interna, eu preciso descobrir se tem quadro de avisos. Eu preciso entender como é que o e-mail é mandado para esse colaborador e se ele tem um mailing e uma frequência de se comunicar com o seu público interno.
Pasmem, a maioria das organizações não possui um mailing com seus principais clientes ou com seus clientes prioritários, que são justamente o público interno da organização. Então vale a dica, se você está assessorando alguém, tenha o cuidado de fazer uma comunicação via e-mail com esse assessorado. Isso é muito importante, e desse assessorado com esse público interno e com fornecedores e todos os públicos de interesse, porque isso melhora muito o desenvolvimento da comunicação do seu assessorado. Outros pontos importantes são na comunicação administrativa, você pegar o último e-mail, o último memorando enviado, a última carta circular e avaliar a comunicação. As pessoas em geral costumam usar uma comunicação extremamente agressiva com seus públicos, e as pessoas, quando elas são agredidas, elas tendem a devolver a agressão. Então a comunicação administrativa precisa ser avaliada também. Se você quer fazer um diagnóstico de comunicação, esses documentos oficiais têm que ser relidos, tá? Tá me chamando novamente, vou parar mais uma vez o vídeo. Então, pessoal, quando a gente fala de comunicação administrativa e comunicação interna, esse diagnóstico tem que ser preciso. Mas eu ainda necessito fazer um diagnóstico de comunicação institucional e comunicação mercadológica. Vamos lá para a comunicação institucional, os fatores que eu acho mais importantes. Bom, a primeira grande presença do assessor na comunicação institucional vai ser a presença dele na mídia tradicional. Como esse assessorado seu está presente nas mídias tradicionais? Então eu preciso entender se alguém já fez uma assessoria de imprensa para ele antes, se ele já tem algum tipo de relacionamento com a mídia, quais foram as últimas entrevistas que ele deu. Eu preciso pegar esse material e fazer uma análise cuidadosa de cada entrevista, cada artigo, mesmo tendo sido feito por outra assessoria de comunicação. Por quê? Porque eu quero levar meu assessorado para outro patamar, para um patamar 7 estrelas. Para chegar lá, eu preciso detalhar toda a comunicação dele com a sociedade. O que de fato ele tem feito, das ações positivas da organização dele, quais são os serviços voluntários, os serviços que ele faz em prol da comunidade. Lembrando, gente, quando a gente pensa no que vende hoje, nós estamos na era que o Philip Kotler, que é um grande autor da administração de marketing, fala, nós estamos na era do espírito. Então uma das coisas que mais apresentam bem o seu assessorado é o fato dele ter trabalhos sociais, trabalhos voluntários, dele ajudar quem precisa, né? Eu falei aqui no vídeo mais cedo, gente, um advogado que faz um atendimento 2, 3 vezes no ano para uma casa de prisão provisória, ou mesmo para uma casa de prisão definitiva, como o Odenir Guimarães, esse advogado gera um valor muito grande para a sociedade. Isso tudo mostra, ou pode mostrar muito de dois fatores que vocês vão aprender agora e que vão determinar a vida de vocês como avaliadores para fazer diagnóstico de comunicação. Uma das coisas que a gente mais avalia é imagem. Imagem é a soma da percepção de todos os públicos sobre o seu assessorado. Mas o que faz a imagem do seu assessorado? É o comportamento dele, pessoal. Você, assessor 7 estrelas, tem que lembrar que o seu assessorado tem um comportamento. Esse comportamento, nós da assessoria de comunicação, chamamos de identidade. Então, o seu assessorado tem uma identidade, que é um comportamento. Esse comportamento vai, ao longo do tempo, consolidando uma imagem do seu assessorado. As pessoas vão percebendo o que o seu assessorado faz, o que ele faz de bom, qual a preocupação dele com a comunidade. E se liguem nisso, gente. Dá uma entrevista num rádio às 5 horas da manhã, mesmo que seja para divulgação do seu assessorado, é antes de tudo um serviço social, porque ele está repassando informações técnicas de forma gratuita pela mídia. Tá bom? Então, esse diagnóstico, gente, comunicação institucional, eu detalhei ele ponto a ponto nesse material do assessor 7 estrelas. Se você quiser esse material, não esquece de mandar um e-mail para mim ou colocar o seu e-mail aqui embaixo nos comentários para que eu possa te responder com esse material de diagnóstico de comunicação, que é um material super detalhado que eu criei. O último ponto, gente, que não é um ponto menos importante, é a avaliação da comunicação mercadológica do seu cliente.
Desde ele ter contrato com alguma agência de publicidade, até o fato desse assessorado já ter divulgado algum panfleto, alguma coisa para vender os produtos dele. Sites, avaliar sites antigos, avaliar a posição dele nas mídias digitais e nas mídias tradicionais, de forma a entender como esse assessorado se posiciona para suas vendas. E coisa super importante é você avaliar se o seu cliente, dentro do negócio dele, tem alguém que cuida da área de marketing ou se essa área é terceirizada. Tem alguém que cuida do departamento de propaganda, de publicidade, ou essa área também é terceirizada. Como estão esses contratos? Avaliar, fazer uma verdadeira auditoria para você entender quanto o seu cliente gasta, em quais mídias e o que de fato ele tem tido de retorno com o investimento nessas mídias. Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Façam um diagnóstico de comunicação, porque o diagnóstico de comunicação vai ajudar o seu assessorado e você a criar estratégias e táticas de comunicação muito mais detalhadas para ele e vai deixar o seu assessorado muito mais feliz, porque a sua comunicação vai ser de fato 7 estrelas, vai ser uma comunicação eficaz. Se você gostou desse vídeo, eu preciso que você dê um like. Se você não está inscrito no canal, fique atento, você vai perder. Toda terça e quinta tem vídeo novo aqui. E se você não está inscrito, você não vai ficar sabendo dos vídeos e pode ser que você perca alguma informação. Então, o nosso compromisso lá no IGTV de um vídeo por dia continua e eu te espero aqui muitas vezes pra gente debater comunicação. Ficou dúvida? Ficou questionamento? Quer receber o material de diagnóstico de comunicação? Deixa seu e-mail aqui nos comentários, deixa suas dúvidas que eu vou responder todo mundo, tá bom? Muito obrigada pela companhia e até o próximo Assessor de Comunicação 7.